Saudação fraternal a todos e que a paz do nosso Mestre Jesus possa ser o nosso norte de caminhada hoje e sempre. Inicio esse vídeo perguntando o que é o amor? Interrogação. Que resposta eu daria para esta pergunta? O que é o amor? Temos de fato um entendimento verdadeiro, real e elevado sobre o que é o amor? Visto que ouvimos muito falar sobre o amor, né? Esta palavra, esta colocação é feita de maneira até exaustiva durante o dia a dia. Escutamos esta palavra sendo dita nas novelas, na televisão, nos filmes, nos livros, nas músicas, nas relações interpessoais. Eu te amo, eu não te amo, eu amo isso, eu não amo isso, eu amo aquilo, eu não amo aquilo. E é uma palavra conhecida e replicada, repetida no mundo inteiro. O amor. Mas o que é o amor? O que é o amor de Deus por seus filhos? Eu consigo ter essa ideia, esse entendimento? Que amor é esse? Será que eu poderia comparar o amor de Deus pela humanidade com o amor de uma mãe por sua filha? Ou por seu filho? Ou do pai pelo filho ou pela filha? Será que eu poderia comparar o amor de Jesus pela humanidade com o amor entre irmãos ou irmãs? É válida essa comparação? Acredito que sim. Mas é uma comparação que não atende a um entendimento maior sobre o que é o amor. Creio que o amor está muito acima do entendimento que nós temos hoje, já que nós estamos estagiando em um patamar evolutivo que não é ainda elevado. E é natural que os nossos entendimentos abarquem apenas uma parte do total, compreendam apenas uma parte do todo. Porque é isso que nós conseguimos compreender. É a nossa máxima capacidade. Mas já temos algum entendimento do que é o amor. Mas invariavelmente escorregamos na casca de banana. E colocamos o amor onde ele não existe. Colocamos o amor nas questões materiais, colocamos o amor nas questões físicas, colocamos o amor nas questões passionais, colocamos o amor nas questões fanáticas, de fanatismo. E o amor, a palavra, o amor, o sentimento, o amor, a essência, amor, tem a sua significação nublada, afetada, desvirtuada. Daí a necessidade de nós buscarmos instrução. E nesse vídeo nós vamos conhecer uma história de amor. Mas um amor confuso, de um homem que ainda não tinha, naquele momento da história, conquistado um entendimento maior do que é o amor. E a partir da história deste homem, deste espírito, iremos tentar melhorar o nosso entendimento do que é o amor. A história que vamos conhecer, o relato está neste livro aqui. Cartas e Crônicas, um livro ditado pelo Espírito Irmão X.
e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. O relato que vamos conhecer é o número 10. O título do relato: Amor e Auxílio. Rolava a conversação em torno de proteção espiritual quando Jonaquim, respeitado mentor de comunidades cristãs, narrou com a voz aquecida de bondade e sabedoria, dizendo: ouvi de um instrutor amigo que Mardônio Tércio, convertido ao cristianismo nos primeiros dias do Evangelho em Roma, se fez um discípulo tão valioso e humilde do Senhor que para logo teve seu nome abençoado nos céus. Patrício de enorme fortuna, desde muito cedo, abandonado pela mulher que demandara Cartago para uma vida independente, Mardônio, assim que penetrou a essência da doutrina do Cristo, dividiu todos os bens com o filho único, Marcos Lício, e entregou-se à caridade e à renovação. Instrumento fiel do bem, abria os ouvidos a todos os apelos edificantes, fossem dos mensageiros de Jesus que lhe solicitavam a execução de tarefas beneméritas, ou dos irmãos encarnados nos mais baixos degraus da penúria. Fizera-se espontaneamente o apoio das viúvas desamparadas e o tutor afetuoso dos órfãos. Além disso, mantinha horários cada dia para o serviço de assistência direta aos doentes e sofredores, administrando-lhes alimento e socorro com as próprias mãos. Ao contrário do pai, o jovem Marcos se chafurdou em absurda viciação. Aos 30 anos de idade, parecia um flagelo ambulante. Distinguindo-se entre as forças do ouro e do poder, não vacilava em abusar das regalias que desfrutava para manter-se no banditismo dourado que os privilégios sociais tanta vez conservam impune. Dois caminhos tão diferentes produziram, em consequência, duas posições diametralmente opostas no mundo espiritual. Sobrevindo à morte, Mardônio cresceu em tamanho merecimento que foi elevado à esfera do Cristo, acessível aos servidores que pudessem colaborar com ele, o Senhor, nos dias mais torturados do Evangelho nascente. Marcos, porém, arrojou-se a escuro antro das zonas inferiores, onde experimentava terríveis humilhações no orgulho ferido, conquanto afeito à revolta e à perversão, qual se trouxesse a consciência revestida em grossa carapaça de insensibilidade. O genitor, convertido em apóstolo da abnegação, visitava o filho no vale tenebroso, a que se chumbava, sem que o filho, cego de espírito, lhe assinalasse a presença. E tanto se condoeu daquele com quem partilhara o afeto e o sangue, que certa feita, num rasgo de apaixonado amor pelo rebento querido, suplicou ao Senhor permissão para levá-lo consigo para as alturas, a fim de assisti-lo de mais perto. Jesus então sorriu compreensivo e aqueceu diante da ternura ingênua do devotado cooperador. E antes que amigos experientes lhe administrassem avisos, lá se foi Mardônio para a cava sombria, onde o filho se embriagava de loucura e de ilusão. Renteando com Marcos, positivamente distante de qualquer noção de responsabilidade, aplicou-lhe passes magnéticos,
anestesiou-lhe os sentidos e, tão logo o beneficiado cedeu ao repouso, colocou-o enternecidamente nos ombros, a feição de carga preciosa, e com imensos cuidados transportou-o para os céus. Instalado num dos sítios mais singelos do plano superior, o recém-chegado, porém, usufruía a luz mais radiante que a do dia terrestre, e tão depressa acordou sob o encantamento paternal, ao ver-se coberto de fluidos repugnantes, que lhe davam a impressão de ser um doente empastado de lama enquistada, Marcos se confrontou com os circunstantes que se moviam em corpos tênues e luminosos, e passou a gritar impropérios e insultos. Ao pai, que intentou reconfortá-lo, procurou esbofetear sem misericórdia, afirmando que não pedira nem desejara mudança. Exortado a respeitar o nome e a casa do Senhor, injuriou o ambiente com palavras e ideias de zombaria e ingratidão. Parecia uma fera desatrelada, buscando enlamear uma fonte de luz. E interferiram amigos e o rebelado caiu de novo em prostração sob hipnose benéfica. Jonaquim fez longo intervalo e, porque se interrompera em apontamento culminante da história, um dos companheiros interrogou: e daí, Jonaquim? Mardônio se viu coibido de amparar o filho a quem amava? O instrutor então explicou: sim, meus amigos, Mardônio acabou compreendendo que nem Deus violenta filho algum em nome do bem, e que o bem jamais foge à paciência a fim de ajudar. Por isso, ele reconduziu Marcos ao antro de onde o arrancara, e sem nada perder em ternura e esperança, até que o filho quisesse ou pudesse de lá sair para novos passos no caminho da evolução, o ex-patrício, por 92 anos consecutivos, desceu diariamente ao Vale das Trevas, oferecendo ao filho de cada vez a bênção de uma prece, uma frase esclarecedora e um naco de pão. Aventou então um dos presentes. Mas isso não é o mesmo que acentuar a impraticabilidade do socorro? Não seria mais justo relegar o necessitado ao próprio destino para que ele mesmo cogitasse de si? Jonaquim sorriu expressivamente e rematou: amigo, não temos o direito de pôr em dúvida o poder e a eficiência da lei de auxílio. A renovação conseguida por 92 anos de devotamento talvez custasse, sem eles, 92 séculos. Lembre, se o amor, para auxiliar, aprende a repetir. A partir então desta narrativa do espírito Jonaquim, que acabamos de conhecer, temos agora, obviamente, em nossos horizontes, 2 pontos de reflexão que iremos visitar um a um para extrair deles o máximo de lições possível. Obviamente que o primeiro ponto de reflexão que iremos parar e meditar é a história de Mardônio, o antigo romano. Seus atos, suas escolhas e as consequências de tudo aquilo que ele fez nessa história, nessa narrativa. Sua relação com a esposa, sua relação com o filho, sua relação com a fortuna, sua relação com Roma. Temos aí então
um ponto de reflexão. E do outro lado, nós temos um segundo ponto de reflexão, que são as colocações do espírito Jonaquim, que aqui estão na lição. São poucas as colocações que ele aqui deixa na história, mas que são muito importantes, são pontuais e vão nos ajudar a entender e a melhorar a nossa capacidade de absorção dessa lição. Então vejamos, para iniciar esta reflexão, que a base, o pano de fundo da história é o amor. É o amor. E compreendendo essa história, poderemos compreender melhor o que é o amor, dentro de nossas parcas capacidades evolutivas ainda. Vejamos então no início do relato, temos o antigo romano, Mardônio Tércio, patrício de enorme fortuna. Portanto, um homem que naquele momento tinha dinheiro e poder. E quando nós temos dinheiro e poder, as portas palaciais se abrem. E temos acesso a certas situações e ambientes que aqueles que não detêm fortuna e poder não têm. Mardônio, então, era um homem de elite, da alta elite romana. E lembremos que em Roma se cultuava o quê? Deuses, Marte, Júpiter. Eram deuses cultuados. Eles eram pagãos. Roma perseguia os cristãos e César era o imperador. E a César tudo. E os cristãos, as arenas. Era assim. Mardônio então fazia parte desta elite. Mas, desde muito cedo, fora abandonado pela mulher que demandara Cartago para uma vida independente. Mardônio então foi abandonado pela esposa. E toda vez que isso acontece com qualquer pessoa, fica um sentimento de abandono, de rejeição, de solidão. E é natural que ele tenha sentido isso. O texto não nos traz, mas é natural no ser humano. Esse tipo de sentimento que fica. E será que, aí eu levanto uma hipótese agora, será que esse sentimento de abandono não foi uma ponte que o levou ao evangelho dos primeiros dias em Roma? Será que o fato de, entre aspas, poder tudo a partir do dinheiro e do poder da sua colocação social e ao mesmo tempo ser abandonado, não foi uma tempestade interna que fez com que Mardônio virasse os olhos para o Evangelho de Jesus? Para o Cristo? Será? Ou será que ele já veio como um espírito já relativamente trabalhado? Não sabemos. Mas são colocações que precisamos aventar, ventilar na nossa mente, porque são questões possíveis. Pode ser que a mulher, indo embora, não o tenha abalado. Pode ser. Ou pode ter abalado. Se eu hoje for, dispensado de um relacionamento, qual é a sensação que irei ficar? Vou me sentir um rejeitado? Vou me sentir abandonado? Ou terei uma capacidade, uma resiliência para entender que faz parte? E se a pessoa
em mim não encontra o que procura, não é porque eu não tenho, é porque o que ela procura eu não posso entregar. E a gente começa a entrar em entendimentos distintos. Porque nós não temos tudo para os outros. Nós somos o que somos. E se o outro entende que o que há dentro de mim é suficiente, ótimo. Se ela entende que é insuficiente, eu posso, de alguma maneira, procurar mudar isso ou não. E aí a gente abre um campo vasto de reflexão. Mas tudo passa sempre por mim. Então, muitas vezes, fica a sensação de insuficiência, mas ela não é verdadeira. É que o outro deseja algo muito além. E que muitas vezes não vai encontrar em lugar nenhum. É o outro que está com o olhar enviesado. E não dentro de mim que falta algo. Será que Mardônio não falou para a esposa que ele havia se tornado cristão em algum momento e ela não aceitou? Não sabemos. Mas são hipóteses que a gente vai aqui colocando. Isso nos mostra o quê? Que nós não sabemos de tudo. Que temos sempre um entendimento parcial das histórias. Por isso, cuidado quando a gente começa a achar muitas coisas, porque não temos conhecimento total para colocar uma posição muitas vezes até julgadora. E aí a gente se perde. Mas o filho ficou. Marcos Lício ficou. E Mardônio fez uma escolha. Ele fez uma escolha que gerou uma consequência. Se fez discípulo. Mardônio Tércio fez-se um discípulo. Mas não foi qualquer discípulo. Discípulo tão valioso e humilde do Senhor que para logo teve seu nome abençoado nos céus. Por quê? Porque ele entregou-se à caridade e à renovação. Esse é um ponto fundamental que aqui está colocado. Ele entregou-se de corpo e alma à caridade e à renovação. Tornou-se instrumento fiel do bem. Mardônio abandonou o eu. Abandonou o poder romano. Abandonou César. Abandonou Júpiter, o deus Marte. Ou a deusa Júpiter, enfim. Abandonou. Tornou-se instrumento do bem, fiel. Abria ouvidos a todos os apelos edificantes. Jesus encontrou ali um trabalhador, uma ferramenta. Fossem para mensageiros de Jesus, que solicitavam a execução de tarefas beneméritas, ou irmãos encarnados nos mais baixos degraus da penúria. O nome dele se tornou trabalho e caridade. Serviço e caridade. Que exemplo é esse? Um homem que tinha tudo. Mulheres ao seu dispor. Porque se hoje os homens com dinheiro e poder têm mulheres ao seu dispor, em Roma, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Portas palaciais abertas. Podia fazer e desfazer. Ele vira as costas para tudo isso. E vai trabalhar na seara de Jesus. Que exemplo. Fizera-se, ele escolheu espontaneamente ser apoio de viúvas desamparadas. Com o dinheiro dele, ele auxiliava viúvas desamparadas. Com o dinheiro dele, tornou-se tutor afetuoso dos órfãos. Porque a fortuna ele dividiu com o filho, ele deu o dinheiro para o filho, é seu. Agora a minha parte eu vou fazer o que eu quiser.
E a sua parte você faz o que você quiser. Deu autonomia para o filho. Para que não houvesse problemas. Convidou o filho, naturalmente, certamente ele convidou o filho, vem comigo, vem por essa trilha. Filho, não. Eu vou pela trilha que eu escolhi. Tá bom, é a escolha. Temos a parábola do filho pródigo, né? Que nos diz exatamente essa questão da escolha do filho em relação ao pai. É o que a gente tem aqui. Mantinha horários cada dia para serviço de assistência direta aos doentes e sofredores, administrando-lhes alimento e socorro com as próprias mãos. Tornou-se um exemplo vivo, um cristão exemplar. Auxiliava tudo e todos dentro do que ele podia fazer. Serviço e caridade. Serviço e caridade são atributos da lei do amor. Lei do amor é uma lei de Deus. Lei do amor é lei de Deus. Está aqui, Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo, lei de amor. Já já a gente volta nela. Então, os predicados da lei do amor temos caridade, temos benevolência, temos serviço, temos perdão. Tudo isso faz parte da lei do amor. Jesus asseverou: conhecereis os meus discípulos por muito se amarem. Conhecereis meus discípulos por muito amarem. Se eu me coloco como um discípulo de Jesus e não amo indiscriminadamente, eu não sou discípulo de Jesus. Certo? Não adianta eu desejar ser algo sem praticar o que é solicitado. É obrigação. É obrigação. Como as profissões, cada uma tem suas obrigações pertinentes a cada uma delas, para que cada um se torne discípulo de Jesus, precisa obedecer e seguir a lei do amor, que é a base de tudo. O amor sustenta o universo. E o amor desceu e se fez aqui carne e osso. Foi Jesus. O amor desceu. O amor desceu de esferas desconhecidas por nós. Jesus habita locais que desconhecemos. Porque desconhecemos Jesus. Apenas conhecemos uma parte desse Espírito. Só uma parte, mas muito pequena. Muito pequena, porque desconhecemos o que ele fez aqui em 3 anos. Ou se quiserem, 33. Desconhecemos. Sabemos apenas uma parte. 4 míseros e simplórios evangelhos. Mais Atos dos Apóstolos. Ali temos apenas uma parte da caminhada desse Espírito, que diz que a lei do amor sustenta o universo. E meus discípulos praticam a lei do amor. Mardônio se tornou um verdadeiro cristão. Porque ele quis. Porque ele estava rodeado de ouro, prata, mármore, mulheres, festas, comidas, danças. Rodeado. Mas ele escolheu o caminho da humildade e do trabalho. Tem o seu prêmio. Teve seu nome abençoado nos céus. Muitos desejam, não, eu quero Jesus, quero estar com Jesus, quero presenciar Jesus, blá, 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 blá. Mas não faz nada, exceto se equivocar.
e depois desencarna e vai reclamar. Porque eu fui na igreja, porque eu fui no templo, porque eu fui na casa espírita, porque eu fiz isso. Fez igual Mardônio? Fez igual Mardônio? Ao contrário do pai, agora a gente vai para Marcos Lício, que teve o exemplo dentro de casa, mas não quis seguir, porque são espíritos distintos, com desejos distintos. Marcos, então, se chafurdou em absurda viciação. O dinheiro abre portas. Muitas vezes portas que, se fossem abertas para nós, nós também nos chafurdaríamos em absurdas viciações. Graças a Deus, essas portas hoje estão fechadas para a gente. Que muitas pessoas dizem, eu quero ganhar na Mega Sena e ficar milionário. Aí eu pergunto, para quê? Para quê? Porque a porta do dinheiro se abre e, na sequência, um monte de outras portas se abrem. Você vai aguentar? Bom, aos 30 anos de idade parecia um flagelo ambulante. 30 anos de idade. Distinguindo-se entre as forças do ouro e do poder, não vacilava em abusar das regalias que desfrutava para manter-se no banditismo dourado que os privilégios sociais tanta vez conservam impune. Dinheiro, ouro, poder e aí banditismo. A morte, então, nivela a todos, né? O desencarne. Caminhos diferentes produziram em consequência, duas posições opostas no mundo espiritual. Servindo até a morte. Veja que Mardônio fez uma escolha e foi até o fim. Quantos, entre aspas, cristãos não optam? Jesus é a salvação. E na primeira pedra que dão uma topada com o dedo, já abandonam. Cadê Jesus que não tirou essa pedra da minha vida? Até a morte. Cresceu em tamanho merecimento que foi elevado à esfera do Cristo. Sabemos o que é isso, pessoal? Elevado à esfera do Cristo? Não dá. Mas ele foi, está aqui. Acessível aos servidores que pudessem colaborar com ele, o Senhor, nos dias mais torturados do Evangelho. Ele se tornou um trabalhador, um servidor da esfera crística, um servidor, ele não se tornou Cristo, ele não se tornou um espírito puro, ele se tornou um servidor digno e abençoado, daqueles que se pode confiar uma missão, um trabalho. Ele se tornou isso, porque ele quis, foi a consequência da escolha de servir, de amparar órfãos, viúvas, ouvidos de todos os lados que lhe solicitavam trabalho e auxílio. E ele ouvia. E o filho escolheu a treva, a sombra, a escuridão. Marcos, porém, arrojou-se no escuro antro das zonas inferiores, umbral, onde experimentava terríveis humilhações. Queria experimentar o quê? Pão com manteiga e leite com café? Não. Vai humilhação para ele. Por quê? Por causa do orgulho ferido. Orgulho! Terrível flagelo humano. Conquanto afeito à revolta, um espírito que tem dentro dele, ou tinha, né? Nesse momento, a revolta como uma condição de comportamento e perversão como uma condição de comportamento. São desvios comportamentais. Orgulho, perversão, revolta. Aquilo. Qual se trouxesse a consciência revestida em grossa carapaça de insensibilidade. Dois lados opostos. Um subiu, se elevou, um caiu, foi para o umbral.
Mas o pai, genitor convertido em apóstolo da abnegação, visitava o filho. Então Marcos sempre com a ideia de que estava sozinho. Mas o pai visitava. Quem está abaixo não vê quem está acima. No vale tenebroso a que se chumbava, sem que o filho cego de espírito lhe assinalasse a presença. O pai não esqueceu o filho. Não esqueceu. Por quê? Porque o amor que Mardônio distribuiu à viúva, aos órfãos e a todos que ali se achegaram a ele no plano físico, também se estendia ao filho. É um amor incondicional. É um amor que deseja ver o outro também se elevando. Mardônio não tinha intenção de fazer do filho um santo, mas apenas de auxiliá-lo. E ele pede a Jesus, roga, para que ele pudesse assisti-lo, retirá-lo de lá. Assisti-lo mais de perto, levá-lo consigo às alturas. Num rasgo, aí vem um erro, de apaixonado amor pelo rebento. Quando a paixão se mistura dentro do ser humano a outros sentimentos, dá problema. Por que dá problema? Pergunto, resposta. Porque a paixão deixa o homem ou o espírito cego, irracional. A paixão transforma a pessoa num ser irracional, encegado, cego, apenas vidrado naquele objetivo. E aqui Mardônio se perdeu. Ele se perde aqui, porque ele não é um espírito puro perfeito. Ele se perde, porque ele começa a se deixar perturbar pela dor e sofrimento do filho, que tanto ele vai visitar, mas o filho não melhora. E ele diz e pensa com ele: bom, se eu tirar ele daqui, levar ele para outro local, eu consigo cuidar dele, ele vai melhorar e vai se recuperar. Natural esse pensamento de quem zela, de quem ama, de quem cuida, de quem se preocupa. E é exatamente esse tipo de sentimento, esse tipo de situação que a gente vê aqui no plano físico. Na relação entre mãe e filha, pai e filha, e entre irmãos. Que é esse amor apaixonado, onde você tenta proteger aquele alvo que você ama, para que ele não sofra. Mas isso não dá certo. A proteção é importante, mas ela precisa ser dosada. Porque se eu protejo demais, aquele que é muito protegido não aprende o caminho da elevação. Não aprende a se tornar resiliente perante a dor e o sofrimento. Não aprende a compreender o que é externo e interno. E começa a, no seu íntimo, apresentar lacunas que não foram preenchidas com a vivência e experiência. Porque foi muito protegido. E aí qualquer gripe, qualquer resfriado mata. Porque não tem resistência, não tem proteção. Não cria uma casca. E aí não tem o escudo da proteção, porque não vivenciou. Por conta da paixão. Um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, deve sim proteger o outro. Claro. Colegas, amigos, enfim. Um deve proteger o outro, mas essa paixão precisa passar pela razão e não pela paixão. Porque a paixão deixa cego, surdo e irracional. E a razão não, a razão entende que muitas vezes é necessário sim aquela injeção
Porque aquela injeção, aquela vacina vai prover, no primeiro momento, dor, lágrima e gritaria, mas depois a proteção dali vai surgir. Jesus diz, porque Jesus é sábio, diz, claro, pega ele. Leva ele para onde você deseja levar. Jesus sabia que ali Mardônio receberia uma lição muito séria, muito importante. Que é a lição de não respeitar o tempo do outro. E você respeita o tempo do outro? Porque invariavelmente, e N vezes, a gente quer mudar o outro. A gente quer fazer com que o outro mude, porque na nossa concepção, se ele mudar, a partir do que eu acho certo, ele vai ficar bem. E aí, quase sempre, não dá certo. Não dá certo porque cada um tem o seu tempo. E as necessidades são distintas. A necessidade de Mardônio não era a necessidade de Marcos Lício. Como diz aqui, duas posições diametralmente opostas no mundo espiritual. Posições distintas. Cada um está numa posição distinta. Podemos, claro, nos aproximar, nos afastar em relação a essas posições. Se eu não tenho essa compreensão, eu passo a querer que todos pensem como eu. Mas Deus age assim? Jesus age assim? Jesus veio há 2000 anos. Deixou ali diretrizes. Deixou ali como se comportar. A partir daí é com o homem. Depois enviou seus prepostos. Jean Hus, Martim Lutero, Francisco de Assis, Clara de Assis. N avatares desceram do mais alto. E por fim, o Consolador chega. Consolador prometido, a terceira revelação, o Espiritismo, está aqui. Porque nesse ponto a gente cai na colocação de Jonaquim. Jonaquim diz: nem Deus violenta filho algum. Deus não violenta ninguém. Deixa assim acontecer. Porque ele viverá. E, na vivência, vamos aprendendo com os erros de ontem, do pretérito. Mardônio então leva Marcos a um dos sítios mais singelos do plano superior. Mas ele, apressado, diante de uma ternura ingênua, paixão, ingenuidade. Condições apresentadas aqui por Mardônio, devotado cooperador. Antes que amigos experientes administrassem avisos, lá se foi ele, a cava sombria. Então ele vai, adormece o filho, retira ele das furnas umbralinas, leva ele até um hospital. Um hospital onde ele vai ser tratado, cuidado, orientado. Mas o filho em algum momento iria despertar e desperta. E quando desperta, observa os circunstantes, todos os que estavam ali, moviam-se em corpos tênues e luminosos. Claro, não estão na sombra, na treva, no umbral, no vale de dor, de sofrimento, na cava sombria. Naturalmente que estão apresentando um corpo espiritual tênue, luminoso.
Um espírito, então, que é invejoso, um espírito que é perverso, um espírito que é revoltado, um espírito que é orgulhoso, vai se sentir como? Num local como esse? A resposta está aqui. Passa a gritar palavrões, impropérios, insultos. Porque ele traz a revolta, a rebeldia no seu íntimo. O pai acode, tenta reconfortá-lo, recebe bofetões, agressões, violência, sem misericórdia do filho. Afirmando não pedira nem desejara mudança. Eis o ponto. Quando o sofredor não pede o remédio, você pode colocar o remédio debaixo da língua dele, na boca dele, ele vai cuspir. Ele não vai tomar o remédio, porque ele não quer. Ele não pediu. Ele não pediu para ser resgatado, retirado, não pediu a mudança. Não pediu. O pai violentou o filho no livre arbítrio. Foi lá, anestesiou o filho, retirou, sequestrou o filho. Olha que grande erro Mardônio fez. Jesus sabia que isso ia acontecer. Jesus sabia e deixou acontecer. Para que Mardônio sofresse a dor da rejeição, porque ele foi lá e sequestrou o filho. Porque ele, no entendimento dele, deveria fazer isso. Deu no que deu. Injuriou o ambiente com palavras e ideias de zombaria e ingratidão. É o que ele tem dentro dele. É o que está dentro dele. Naturalmente ele reagiria dessa maneira. Novamente, então, colocam ele sob hipnose benéfica. E Mardônio retira ele de lá e recoloca ele no ambiente de sombra. Mardônio acabou compreendendo que nem Deus violenta filho algum em nome do bem e que o bem jamais foge à paciência a fim de ajudar. O bem jamais foge à paciência. Jesus é paciente contigo, Jesus é paciente comigo, Jesus é paciente com ela, com ele. Paciência. Uma virtude que se conquista, não se compra na padaria. O bem jamais foge à paciência. Mardônio reconduziu Marcos ao antro, de onde o arrancara, sem nada perder em ternura e esperança. Mais uma lição. O pai não se revolta com o filho. Fica triste, claro, mas entende que é o momento dele. O recoloca e deixa lá, até que o filho quisesse ou pudesse de lá sair para novos passos do caminho da evolução, perdão. E aí vem uma lição ímpar. O ex-patrício, Mardônio, por 92 anos consecutivos desceu diariamente ao Vale das Trevas. Diariamente. Quando ele estava em Roma, ele auxiliava viúvas, órfãos, doentes, necessitados, diariamente. No plano espiritual, por 92 anos, diariamente, ele visitava o filho nas furnas umbralinas, levando a bênção de uma prece para o filho, não é para ele a prece. Levando uma frase esclarecedora para o filho, não é para ele. E um naco de pão para o filho, não para ele.
Quem de nós, por 92 anos, ficaria pacientemente cuidando de alguém? Quem de nós? Sem se revoltar, sem se rebelar, sem xingar, sem abandonar o serviço. O que é serviço? Serviço de luz, em favor do outro. Quem de nós? 92 anos. Quem de nós? As pessoas entram nos seus trabalhos, nos seus afazeres, e com 30, 40 anos querem abandonar. Ele ficou aqui 92 anos com uma pessoa que não queria o amor dele. 92 anos com uma pessoa que não queria a presença dele. 92 anos com uma pessoa que não queria olhar para a cara dele, ouvir a voz dele, estar com ele. Mas ele aceitou tudo isso e trabalhou. Como aquela gota de água trabalha a pedra. E vai lapidando, o vento vai lapidando, né, a escarpa montanhosa, logicamente. Paciência. E Jonaquim, por fim, afirma: a renovação conseguida por 92 anos de devotamento talvez custasse, sem o poder da eficiência da lei de auxílio, 92 séculos. Se Mardônio abandonasse o filho, quanto tempo duraria para a recuperação de Marcos? Quanto tempo? 92 séculos? O que passa mais rápido? 92 anos ou 92 séculos? O amor, para auxiliar, aprende a repetir. O que é a reencarnação? Repetição. Reencarnação é amor, chance, possibilidade de refazer caminhos mal feitos. A história é um absurdo, essa história. Sinceramente. 92 anos de dedicação a um filho. É o amor. Mas aí se torna um amor verdadeiro. Não é um amor apaixonante. Não é um amor imediatista. Não é um amor que, de alguma maneira, faz com que as situações fiquem embaraçadas. Não. É o amor que aceita, que espera, que trabalha e que perdoa. Aceita, trabalha, espera e perdoa. Evangelho segundo o Espiritismo, Lei do Amor, capítulo 11. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso realizado. Só vou ler isso. Resume inteiramente a doutrina de Jesus. Conhecereis meus discípulos por muito amarem. Nessa escala de amor, o nosso, que nós também o temos, está em qual nível nessa escala de amor, que vai do 0 até Jesus? Não vou nem falar até Deus, porque aí é outra história. Vamos até Jesus. Vamos até Jesus. Do 0 até Jesus, aonde o meu amor está nessa escala? Vamos refletir sobre isso? O trabalho é para cada um intimamente. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre.